Qual é a diferença disso? É porque uma você é tentado e a outra você já caiu em tentação. Isso quer dizer o seguinte: para o John Owen, a pessoa que está em tentação, ela vai, não tem como frear mais o pecado dela. Por quê? Porque a tentação já enganou ela e já corrompeu o coração dela. Então não tem como. Segundo John Owen. Então é o seguinte, ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Há uma grande diferença. Então a humilhação, por quê? Porque Cristo, ele submeteu a lei. Ele submeteu a lei. Olha, ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Ele submeteu a lei de Deus. Não é porque ele é filho de Deus que ele deixou de obedecer a lei. Olha, ele não se usurpa de nenhuma forma da sua divindade. Isso é humilhação. Porque o texto de Hebreus também fala que ele, no texto aos Hebreus aqui, fala que ele foi tentado e que ele foi sujeito, debaixo da lei. Ele vem debaixo da lei. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, fala assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam embaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Ou seja, no certo tempo da história, Deus enviou seu Filho, e ele está agora sujeito à lei, para cumprir ela também. Ele tem que cumprir. Então, Cristo, as tentações, a forma como ele obedeceu, a forma como ele se sujeitou, estando-se ou seja, no corpo humano, o verbo se encarnou. Isso que significa que ele tomou a forma humana. No texto de Filipenses, voltando aqui para Filipenses, ele fala aqui, e assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele veio servir. Ele não veio aqui para ser, servido, mas ele veio para servir. E alguém que serve está em uma condição baixa. Aquele que é servido está numa condição alta. Olha, ele veio numa condição e ele ficou numa condição baixa. Isso é para nos dar um exemplo. Você vê na noite da Santa Ceia, havia uma disputa ali entre os discípulos. O que ele faz? Ele tira suas vestes, cinge-se numa toalha, pega uma bacia e começa a lavar cada um dos pés dos discípulos. Ou seja, ele começa a fazer uma coisa que só um escravo fazia, que era o quê? Lavar os pés do seu senhor. Ele inverte os papéis. Ele, vencendo o senhor, ele faz o que, na verdade, era um serviço de um escravo e não de um senhor. Então, ele fica numa condição baixa. Ele vai se humilhando. Você entende, irmão? Ele vai se humilhando. Aí a Bíblia fala assim: aquele a quem se humilha será exaltado. Então, ele se humilha. Ele vai se humilhando. Aí o texto fala: tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Cristo, ele é reconhecido em figura humana. Olha, até ele mesmo, ele se refere a ele como o quê? O Filho do Homem. Ele se refere ao Filho do Homem. O Filho do Homem vai como está escrito. Então, ele é reconhecido. No texto de Atos dos Apóstolos, que eu citei, acho que no culto passado, foi assim: porque abaixo dos céus, nenhum outro nome é dado para que possamos ser salvos. Ele é obediente, o texto fala assim: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por que obediente até a morte? Aqui está o papel mais difícil, que é ser obediente até a morte. Por exemplo, quando ele está no Getsemane, o que acontece? Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não faça a minha, e sim a tua vontade. O que ele quer dizer com isso? Veja o seguinte: ele foi obediente até a morte. Foi obediente.
Então, por que ele é exaltado? Por que ele foi glorificado? Nós vamos ver aqui, da sequência, nós falamos sobre a humilhação de Cristo. Como Cristo foi humilhado. E para que nós possamos, por exemplo, usufruir também de tudo isso, ele é o protótipo. Na vida, sermos humilhados. Para que na glória sermos exaltados. Glória a Deus. É uma sequência. Nós não podemos ser exaltados aqui e glorificado lá. Não existe. Aqui é um lugar onde o crente, o servo de Deus, ele é humilhado. Por isso que você é afrontado, é atingido, sabe? Você sofre, você tem angústias. Às vezes você se pergunta, às vezes você é sozinho na família crente. Parece que as coisas tudo ruim caem só sobre você. Não é impressionante isso aí? Você não entende. Irmão, mas por que as coisas tudo de ruim às vezes só caem em cima de mim? Tem um monte de irmão. Irmão, veja o que aconteceu com José do Egito. Quem foi que sofreu na família dele? Foi José. E ele foi exaltado a governador do Egito. Você entende? Você entende? Quem mais sofre é aquele que Deus vai levar a um dia a exaltação. Glória a Deus. Você entendeu? Aleluia. Vamos entender. Santo é o teu nome. Vamos ver no que consiste a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, e em subir aos céus está sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Glória a Deus. Começa a exaltação de Cristo. Porque até o terceiro dia, quer dizer, até o segundo dia, ele tinha sido humilhado, né? Olha, ele passou todo o processo da vida, vai para a morte de cruz, é sepultado, né? É guardado no túmulo que José de Arimateia tinha reservado, ninguém havia sido colocado naquele sepulcro, né? Só que Maria Madalena vai ao terceiro dia, né? Porque o sábado era o mandamento, tinha que se guardar, ninguém poderia fazer nada. No primeiro dia da semana ela vai lá, no sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, a pedra estava sendo removida. Cristo havia sido ressuscitado. Olha, aqui começa a exaltação de Cristo. Ele ressurge dentre os mortos. Porque ele é o primogênito dos mortos. Porque ele é o primeiro homem a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Glória a Deus. Ele é o primogênito dos mortos. Assim como ele é as primícias daqueles que dormem, nós também um dia ressurgiremos em corpos incorruptíveis, em corpos glorificados, na ressurreição dos mortos e na sua volta. Para o quê? Para assumirmos corpos sem pecado, sem mácula, mas corpos glorificados. Então a exaltação começa de Cristo na sua ressurreição. Ele sobe, Maria Madalena vê ele, Maria Madalena quer reter ele ali, diz o Evangelho de João, que ele diz: Maria, não me detenhas, e diga a meus irmãos que subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, para aquele que é meu Deus e vosso Deus. Olha, ele foi levado até as regiões mais profundas da terra. Agora ele é levado o quê? Aos céus. O que é que está acima dos céus? Nada. O nosso mundo não está acima dos céus, está abaixo dos céus. O universo está abaixo dos céus. Não existe ninguém que está acima dos céus. Existe? Existe. Deus está acima dos céus. E a Bíblia fala que ele é colocado aonde? À sua direita, à sua destra, né? Destra quer dizer à sua direita. Ele acende os céus e nos céus ele governa.
todos os principados e todas as potestades, tudo que existe. Porque está escrito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Então ele governa sobre tudo. Aqui consiste a exaltação de Cristo. Olha o texto voltando aqui para o texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, no nome de Jesus é expelido demônios. No nome de Jesus mortos são ressurgidos dos seus lugares, né, onde estão retidos a morte. Pessoas são curadas. Ou seja, ele reina. Ele reina. Ele está exaltado, né, sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, nós vemos que o único povo que se dobra diante de Jesus, quem é? São os cristãos, são aqueles que acreditam no seu senhorio, né? Mas essa profecia aqui é uma profecia da volta de Cristo. Por quê? Quando ele fala aqui para que todo joelho se dobre diante dele, porque na sua volta realmente todo joelho se dobrará a ele. Todo joelho, absolutamente todo joelho se dobrará. E ainda falará que ele é Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Então Cristo é rei agora e é Senhor. Mas tudo isso por causa do quê? Por causa da sua morte. Tudo isso por causa da sua humilhação. Assim acontece também com a nossa vida. Se não formos, na verdade, não se humilharmos, nós não seremos exaltados. É uma frequência. Se nós formos se humilharmos, nós seremos exaltados, né? Esse é um processo legal, né? Porque Cristo, ele é o padrão nosso. Ele é o padrão, né? Porque, irmãos, que às vezes você fala assim, mas você só fala de Cristo, né? Do Evangelho. Você pode perceber que 90% aqui do que eu vou falar do Evangelho, eu vou falar de Cristo, né? Porque